Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a Leidiane Amaral e neste canal a gente fala sobre vivências, experiências, troca, tudo que eu venho passando, né, no meu dia a dia aí, no meu processo evolutivo, eu compartilho aqui com você e caso faça sentido, já te convido a puxar uma cadeira, senta por aqui, que hoje nós vamos conversar sobre algo que nos últimos dias aí tem batido bem forte, assim, no meu íntimo, né? Que é a nossa essência, né? Tanto que eu coloquei aqui o nome do canal Essenza, né? Que é em italiano Essenza da Leite. Então, assim, sempre fui uma pessoa muito intuitiva, né? Eu sempre ouvi muito os sinais, né? E segui eles por muito tempo, só que aí eu comecei a ficar mais velha, né? Fiquei adulta e fui perdendo um pouco isso, né? Fui perdendo um pouco essa intuição, que era algo que eu gostava bastante, porque ela sempre me direcionava para caminhos certos, né? E aí isso começou a me incomodar, né? De eu perder essa sensibilidade, eu acho que é essa palavra, sensibilidade. E nos últimos dias, como eu compartilhei aqui com vocês no canal, eu acabei por montar uma árvore de Natal, né, com uma senhora, e aí fui lá para minha infância, né, veio algumas recordações e tal. E é muito louco, porque assim, a vida, Deus, enfim, é um quebra-cabeça, né? Ele vai colocando pecinhas assim, unindo pecinhas, costurando as coisas para que a gente vá entendendo algumas coisas caso a gente preste atenção nesses sinais. E ontem eu estava indo no supermercado, aqui perto. E aí eu indo assim no supermercado, tal, caminhando assim na rua, dou uma olhadinha assim para baixo, umas florzinhas amarelinhas, até vou deixar a imagem delas aqui, talvez aí na tua região, na tua cidade, enfim, no teu estado tu não conheça ou não tenha, mas é uma florzinha bem natural assim do campo que existe, né? E há muitos anos eu não tinha visto mais elas. E quando eu era criança, a minha mãe era professora no interior, né? E eu atravessava a estrada, né, de chão, assim, para comer essas florzinhas. Tanto que quando ontem eu estava indo no mercado, eu olhei para elas e disse, meu Deus, olha quem eu vejo, o meu alimento preferido, né? A minha refeição preferida, ainda brinquei, né? E tirei uma foto e enviei para minha mãe. E assim, eu e a minha mãe sempre tivemos uma conexão muito forte, né? Tanto que quando eu era menor, alguma coisa não estava legal com ela, eu sentia. Então a gente sempre teve esse fio muito ligado, né? E aí eu peguei e mandei uma foto pra minha mãe e disse, ó mãe, o que eu acabei de encontrar aqui no caminho indo pro supermercado, a minha refeição favorita, ainda brinquei assim, né? Porque a minha mãe me perdia assim na escola e olhava pro outro lado da estrada, tava eu lá comendo, eu comia o miolinho, sabe? Nossa, era delicioso, eu amava. E aí aquilo me remeteu muito, né, para a infância novamente, né? Segundo episódio na semana, né? Porque eu já tinha montado a árvore, tinha lembrado. Então isso me conectou muito novamente com a minha criança interior. E eu pensei, cara, o que será que o universo está querendo me mostrar com isso, né? Para mim acolher a minha criança? Será que é isso? E aí enviei para minha mãe tudo. E aí ontem, para completar a história, ontem eu já tô indo há um tempo, né, aqui em uma igreja aqui, né? E, e eu me identifiquei, gostei do ambiente, né, e tal. E aí comecei a pensar na ideia de me batizar, né? Porque assim, há uns 2 anos pra cá eu tô mais nessa, nessa busca, né, espiritual, nessa busca de cura, né, emocional e a minha fé também tentando fortalecer ela mais, né? E aí eu tô indo nessa igreja. E aí ontem eu fui e assim, foi a primeira vez que eu me derramei em lágrimas lá dentro da igreja durante o culto, né? Porque e eu não tava muito afim de ir. E olha como é louco isso, porque os dias que a gente não tá muito afim, ou que a gente, ai, tô com preguiça, ou coisa assim, sabe? Aquela coisa do ser humano mesmo, é os dias que a gente mais precisa ouvir, né? E ontem foi assim. Ontem o pastor Júnior, então, que é o fundador do best-seller Café com Deus Pai, né? Que é o escritor, né? Que é o criador, né, desse livro. E ele também é o cara que construiu aqui, que abriu essa igreja aqui, né? E tudo isso, olha só como é tudo um quebra-cabeça realmente a vida da gente. Quando eu vim pra cá, eu não sabia nada além, assim, da cidade, né? Eu simplesmente decidi e vim. E eu não acredito em acasos, tá? Não acredito em acasos, assim, eu não acredito.
Então eu acredito que tudo tem um propósito e Deus vai organizando as pecinhas e nos levando, nos direcionando para aquilo que a gente precisa, né? E aí eu fui ontem no culto e aí ele ministrou a palavra ontem e bateu forte, levei umas porradas, né? Que nem eu digo. E aí cheguei em casa, ele falou muito sobre coragem, sobre ser ousado, né? E eu me sinto uma pessoa corajosa, né? Por ter vindo pra cá sozinha e tal, e recomeçar aqui nessa cidade. Então ele falou, vai pra cima como um rosto de um leão e um coração de um cordeiro, mas vai pra cima, né? E ele ministrou muito sobre isso, sobre coragem, sobre a gente se distanciar de pessoas que nos são pessimistas. Ai, não vai dar certo sim, vai dar muito certo, mais do que eu posso pensar ou imaginar. Então ele falou muito, né, isso. E eu tava há dias, né, com uma dúvida assim que parava o meu coração, né? Será que é a igreja certa? Será que eu tô pronta? Será que é o momento de eu me batizar? Será que, sabe, muitos serás assim, né? E aí ontem eu vim para casa de novo, né? Porque agora essa semana que se inicia, né? Vai ter aí a semana da virada na igreja, então vai ter 7 dias ali que vai ser ministrado várias áreas, né? 7 áreas, né? Da nossa vida. E aí no sétimo dia vai ter o batismo, né? Que é onde eu tava ali na dúvida se eu ia ou não. E aí eu cheguei em casa, né? Bem mexida, né? Com o culto e tal, fui falar com a minha mãe, né? E aí falei com a minha mãe, mas antes de eu falar com a minha mãe, eu peguei a Bíblia e tava em cima da mesa, ela tá sempre ali em cima da mesa. E já com esse pensamento, né? Já vinha pensando nisso, será que sim? Será que me batizo? Será que não? E olha só, abri aleatoriamente a Bíblia em Marcos 16:16. E olha a palavra que tinha aqui. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pronto, estava aqui a resposta que eu precisava. A dúvida que pairava foi-se embora, porque a resposta é clara, a palavra é clara. E aí eu comentei com a minha mãe, né? E ela disse: pronto, tá tudo certo. E eu tô trazendo tudo isso aqui, né, que vem acontecendo e da nossa busca interior, de nós olharmos para dentro, que o que eu quero deixar para ti hoje, aqui em resumo, é que quando a gente começa a olhar para dentro e prestar atenção nos sinais, tudo se encaixa. Exatamente tudo se encaixa. Porque ele tem um propósito maior para as nossas vidas, né? Você não foi criado aleatoriamente por Deus e colocado nesse mundo para nada. Ele tem uma história especial para cada um de nós. E quando a gente começa a prestar atenção nos sinais e começa a olhar para dentro, tudo se encaixa e tudo faz sentido. Então, muitas vezes a gente tem dúvidas sobre muitas coisas, né? Eu mesma tô buscando cada vez mais olhar para dentro, né? E essa semana foi uma semana assim bem assertiva, né? Bem assertiva assim, de sinais, de coisas que eu venho prestando atenção e que vieram acontecendo. E tem valido muito a pena, tá? Voltar para minha essência, que é o meu maior propósito, que é falar sobre essência, sobre a nossa verdade e aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida, né? E a espiritualidade, Deus, ele está sempre direcionando a gente para o caminho certo, caso a gente preste atenção, né? Que nem diz a palavra também, quem tiver ouvidos que ouça, né? Então é sobre isso. Essa reflexão que eu trago para ti hoje é dá uma paradinha. De novo, já falei isso em outros vídeos. Dá uma paradinha e uma olhada ao redor, que as respostas estão todas aqui, né? Mas muitas vezes elas vêm em forma de intuição, mas é Deus sussurrando em cada detalhe, porque ele age no simples, né? Então, ele usa pequenas coisas, ele usa pessoas para nos mostrar. E cabe a nós ter essa sensibilidade para enxergar, né? E essa sabedoria, esse discernimento para entender também. Isso é uma busca, né? É um processo e é algo que eu venho trabalhando muito em mim. E caso você queira me acompanhar e se fez sentido para você essa mensagem de hoje, já fica por aqui, já se inscreve no canal, já sobe aquele like,
que eu tô sempre por aqui trazendo uma reflexão, uma provocação, algo que faça você também querer olhar para dentro e ser 1% melhor todos os dias, certo? Até mais.